O debate franco e aberto sobre os mais diversos assuntos à luz do direito. Está no ar. Reflexões, com André Ramos Tavares e Gisele Reis, que recebem hoje o consultor-geral da União, José Levi Melo do Amaral Júnior, e a procuradora Zélia Pierdonat. As primeiras faculdades de Direito do Brasil foram fundadas há quase 190 anos. A de Olinda, que fica em Pernambuco, e a do Largo de São Francisco, em São Paulo, foram criadas em 1827 e começaram a funcionar já no ano seguinte. Hoje, são cerca de 1.300 cursos de Direito espalhados pelo país. Muitos? Poucos? Bom, o fato é que eles são a porta de entrada dos estudantes que seguem essas carreiras jurídicas. No Reflexões de hoje, a gente detalha quais são as carreiras jurídicas, vamos falar um pouco sobre a autonomia e a diversificação dessas carreiras e também sobre novas áreas. Veja os nossos convidados de hoje. José Levi Melo do Amaral Júnior, procurador da Fazenda Nacional, mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo e atual consultor-geral da União. Zélia Pierdonat, procuradora regional da República, mestre em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutora em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e pós-doutora pela Universidade Complutense de Madrid, na Espanha. Quero agradecer a presença do Dr. Levi por ter aceito o convite da TV Justiça. É um prazer também contar com a participação da doutora Zélia. Seja bem-vinda ao programa Reflexões. A gente sabe que hoje em dia os cursos jurídicos eles são muito procurados, né? Existe um leque de opções muito grande para aquele que se gradua na área jurídica. E eu acho que seria interessante a gente começar falando, doutor Levi, em relação às carreiras jurídicas, né? Quais são as carreiras que a gente pode ter, né, no âmbito do Poder Judiciário? O direito é um dos cursos superiores que mais abre o leque para que a pessoa escolha a carreira que melhor lhe satisfaça a vocação. A pessoa pode ser advogado privado, advogado público, pode ser membro do Ministério Público, pode ser magistrado, mas também fica plenamente habilitado para uma série de outras carreiras que se valem do direito e de outras áreas. Auditor da Receita Federal, Estadual, enfim, tem uma série de carreiras que dialogam muito de perto com o direito. E o direito realmente abre muito o horizonte para a compreensão de vários meios profissionais. A política. Nós vemos políticos que têm várias formações, engenharia, medicina, direito. Então, o direito ele proporciona uma mobilidade no leque de profissões realmente invejável. E para um jovem que está a escolher o que fará da vida, no direito ele encontra uma série de possibilidades, inclusive fora da área do direito. E essas experiências todas que essas carreiras acabam proporcionando, né, que também geram, como o Levi colocou aqui, geram uma percepção ampla, né, do fenômeno, da própria vida, do fenômeno social, né? Essas experiências, elas têm algum tipo de influência em relação ao perfil das pessoas? Quer dizer, a gente pode traçar alguma relação entre, por exemplo, o perfil para ser promotor de justiça ou procurador da República, né, como algo diferenciado das outras carreiras jurídicas? Existe, de fato, uma diferença muito significativa entre as carreiras para aqueles que estão hoje buscando se identificar com uma ou outra? Eu tenho certeza que existem. Existem, por exemplo, um membro do Ministério Público, inclusive no próprio Ministério Público, se você atua na área criminal, ou se atua na tutela coletiva, ou se atua no custos legis. Infelizmente, por exemplo, o custos legis hoje é relegado a uma segunda categoria dentro do Ministério Público, e eu, assim, faço críticas internas a isso, porque a gente percebe que, como custos legis,
se detecta várias questões. A própria, hoje, É um papel importante, né? De fiscalizar sem dúvida ordenamento alguma. jurídico, o cumprimento do ordenamento. E eu me preocupo com esse crescimento. Estávamos comentando aqui antes do programa que essa indústria do setor jurídico. Eu, inclusive, estou aqui com 2 constitucionalistas. Eu tenho dito que nós estamos assim no caminho de um Estado judicial de direito. Estamos quase que saindo do Estado democrático de direito para um Estado judicial de direito. Tudo é judicializado. Então, essa busca pelas carreiras jurídicas de que falávamos inicialmente ali, ela é... E essa abertura que efetivamente tem, hoje o direito dá uma abertura, dá tantas possibilidades. Você pega, por exemplo, um analista do Ministério Público ou da magistratura, ganha mais do que um professor livre docente numa universidade federal. Então, essas distorções que estão ocorrendo no setor... Então, eu penso que nós temos que, já que o programa aqui é de reflexões, o que isso pode causar para o Brasil no futuro. Eu tenho me preocupado, enquanto membro do Ministério Público, fazendo críticas internas. Então, essa ampliação da judicialidade, alguns dizem, não, mas isso é a sociedade que está buscando. Isso era uma pergunta que eu ia fazer, mas será que é o próprio perfil de quem hoje está procurando essa carreira que já acaba oferecendo esse tipo de inclinação? Será que é a sociedade que deseja um juiz mais presente e atuante? Ou será que é o nosso contexto geral, real, econômico, social, que acaba influenciando? Eu acho que tem uma Gisele? coisa bem interessante também que a gente precisa avaliar, se realmente a busca por essas profissões se dá levando-se em conta a personalidade, a vocação, como o próprio professor Levi falou, ou se não, é simplesmente assim, olha, eu quero, na verdade, almejar a magistratura por conta da remuneração, enfim. É preciso, na verdade, que as pessoas sejam formadas e escolham, na verdade, façam a opção pelas carreiras jurídicas específicas, me parece que a partir daquilo que elas têm uma certa intimidade, porque as profissões elas têm, né? O delegado de polícia ele vai ter um tipo de postura diferente do defensor público, diferente do procurador do Estado. Então, é importante que na hora da escolha se verifique se aquela pessoa ela tem ou não condições de realmente psicológicas, né? De exercer aquela atividade que ela se propõe. A vocação também, além da formação. A vocação, além da formação. A formação é também importante, porque se hoje o judiciário é ativista, não é? As faculdades preparam bem para as demandas, essas novas demandas que são levadas ao judiciário, aqueles que serão os futuros juízes, por exemplo. Não sei qual que é a opinião do nosso convidado Levi, que tem a sua experiência enfim, diversas áreas, né, que já percorreu diversas áreas, mas acho que, como professor também, não é, tem uma visão sobre esse assunto. O professor André levanta algumas coisas que são muito importantes, muito estratégicas. Na fala introdutória da Gisele, ela mencionava que temos no Brasil 1.300 cursos de direito. Esse número é superior à soma de todos os demais cursos de direito mundo afora. Ou seja, isso reflete uma cultura. Nós temos no Brasil uma cultura simpática ao bacharelado em direito. Isso diz em relação a nós. Também diz um pouco em relação ao próprio país. Nós somos um país continental, nós somos uma federação, nós temos estrutura de Estado na União, nós temos estrutura de Estado nos estados, nós temos estrutura de Estado nos municípios, ou seja, nós temos várias máquinas estatais funcionando pelo Brasil, com poder executivo, com poder legislativo, com poder judiciário, existe poder judiciário na União, existe poder judiciário nos estados. Tudo isso demanda, ao natural, um assessoramento jurídico. A política se vale do direito, o direito se vale da política, há uma simbiose entre política e direito que se torna essencial, se torna estratégica, sobretudo numa democracia. O direito influenciando a política influenciando o direito, e isso demanda pessoas que atuem no mundo do direito. E isso explica não só a nossa cultura, mas também o número de faculdades de direito que nós temos, até como reflexo do tamanho do nosso país. Realmente, é um âmbito, é um espaço
muito grande para que os brasileiros optem por uma vocação jurídica. E dentro da vocação jurídica há toda uma pletora de opções, desde advogado, promotor, juiz, até outras carreiras, como eu mencionei. Isso para não falar na nossa área tão querida, né, André? A academia, que ajuda a pensar a área do direito, ajuda a formar aqueles que estarão no direito. E, enfim, é uma peculiaridade nosso tamanho, mas isso reflete uma cultura e, eu diria mais, reflete uma necessidade. E, num contexto de democracia relativamente recente, a nossa Constituição está indo para 27 anos, tem menos de 30 anos, ter esse embasamento, esse apego ao direito, à lei, passa certamente pela Faculdade de Direito, ou pelas faculdades de Direito, e nós estamos vendo a construção disso. Eu sou mais crítica do que o professor Levi em relação a... Professora Zélia, nós vamos ter que ir para um breve intervalo. As suas críticas a gente vai ouvir no próximo bloco. A gente vai dar uma pausa rapidinho em relação a esse debate e volta a discutir. Hoje o Reflexões trata de carreiras jurídicas. As carreiras jurídicas são assunto do Reflexões de hoje. Neste segundo bloco, a gente vai conversar um pouco sobre os deveres, mas também sobre as novas áreas e as novas especificações funcionais das carreiras jurídicas. Vamos começar pelos deveres e também dando a oportunidade para que a professora Zélia possa tecer a sua crítica a respeito dessa situação, né, dessa conformação geral do país. Tenho percebido que há uma distorção. Essa busca pelo direito revela que a sociedade brasileira hoje está apresentando uma distorção. Agora, no intervalo, eu estava mencionando um exemplo de uma profissional odontóloga, 15 anos, largou, foi fazer direito, prestou concurso público para técnico nível médio e agora está se formando. Então, eu citaria muitos outros casos. Né? Eu tenho colegas que são membros do Ministério Público, conheço juízes que exerciam outras funções. E muitos acabaram saindo dessas funções, André, não porque não gostavam delas, mas por questões também de recursos financeiros. Então, tem esse desequilíbrio. Eu falava há pouco que se um técnico do Poder Judiciário, do Ministério Público, ganha mais que um professor de uma universidade, alguma coisa está errada. Então, eu gostaria de mencionar isso. Eu acho que há uma distorção. E essa busca desenfreada também revela isso. Porque também as pessoas querem uma situação econômica melhorada. Então, eu penso que a gente tem que fazer uma reflexão séria, as faculdades de Direito têm que fazer uma reflexão séria em relação a isso. Em relação aos deveres, eu penso que as faculdades de Direito, elas tinham que buscar manter em seus currículos aquilo que efetivamente é objeto do trabalho. Por exemplo, questões relacionadas com Seguridade Social. Hoje, a metade do movimento da Justiça Federal é Previdência e Assistência Social. A metade do movimento. E a OAB não questiona isso na sua prova. O Ministério Público Federal não questiona isso no concurso. Todo procurador da República trabalha com Previdência e Assistência Social e também com saúde, mas mais com Previdência e Assistência Social. Quer na área de benefícios, quer na área de crime, quer na área de tutela coletiva e quer na área tributária, e não é objeto do concurso, não é objeto das faculdades de Direito, porque não é no objeto da prova. Então, eu penso que essas 1.300 faculdades, elas têm que não só pensar no exame da ordem, tem que pensar, ou talvez o próprio exame da ordem deveria refletir aquilo que é objeto das demandas, para que os profissionais do direito, e eu não falo aqui só da advocacia, os profissionais de direito, quer da advocacia pública ou privada, quer do Ministério Público, quer da magistratura, conheçam aquilo que vão trabalhar. Eu tenho visto ações do Ministério Público, eu tenho visto decisões, eu tenho visto ações de advogados, defesas dos procuradores federais, que não
correspondem com aquilo que o ordenamento jurídico determina. E aí, por conta da autonomia, que eu acho que é bom a gente tocar aqui, refletir sobre isso, se pode decidir qualquer coisa. Eu até tinha pego algumas decisões que, com um parágrafo, o juiz afastou o que determina a lei, com um parágrafo de 3 linhas. E aí se diz, não, é autonomia. Como é que nós vamos explicar para o cidadão comum que o juiz A decide uma coisa e o juiz B decide isso, o procurador A arquiva uma representação criminal, o B não arquiva por conta da tal autonomia. Então, assim, o André falava sobre essa questão hierárquica. Eu acho que a gente tem que dosar, e eu vejo assim, a defensoria buscando autonomia, as procuradorias, a advocacia pública também buscando autonomia. Mas aí é a autonomia da instituição. Autonomia da instituição. Acho que são 2 coisas diferentes. Hoje eu vejo um movimento grande das defensorias, né, porque elas buscam ter especialmente autonomia do ponto de vista orçamentário, até para poder cumprir os seus deveres constitucionais, que são muito importantes. A defensoria está muito ligada à realização dos próprios direitos fundamentais. Né? Sim. Agora, outra coisa é essa autonomia de fato individual, seja do promotor, né, para decidir como fazer, quando fazer, quais prioridades vão ser dadas. Então, eu fico me pensando muitas vezes o seguinte... como é que um órgão, uma carreira dessas, decide quais são as prioridades que vão ser perseguidas? Porque nem tudo pode ser realizado na situação atual. A gente sabe disso. Há recursos limitados, há recursos humanos limitados. Né? Então, como é que um promotor ou um juiz vai decidir o tipo de prioridade que ele vai dar? Isso está dentro da sua autonomia. Isso faz sentido para a sociedade ou para a nação? Eu estou de acordo com a professora Zélia que 1.300 cursos é um número bastante elevado. Eu, na minha fala inicial, no bloco anterior, eu apenas estava tentando entender o fenômeno. E, na minha opinião, repito, insisto, o fenômeno reflete uma cultura própria do brasileiro e também reflete o grande espaço que temos no Brasil para carreiras jurídicas em função da maneira como o próprio Estado brasileiro se coloca. É um Estado de dimensões continentais, é uma federação com estruturas que se replicam nas várias esferas federativas, então é natural que haja muito espaço para profissionais do direito. Uma das provas de que nós temos um número talvez excessivo é o próprio exame de ordem, Zélia. Veja só, o exame de ordem, ele é extremamente seletivo. Ele tem um índice alto de reprovação. Por quê? Porque certamente uma parte considerável desses 1.300 cursos não está formando a contento, ou pelo menos não está formando dentro daquilo que nós reputaríamos o ideal. E o exame de ordem, sendo criterioso, sendo seletivo, tendo como uma consequência recorrente ao longo dos anos mais recentes, altos índices de reprovação, certamente aponta nesse sentido. Agora, o professor André pergunta sobre a autonomia. Dentro do contexto da pergunta inicial do bloco, relativamente aos deveres dessas profissões. No nosso espaço de tempo aqui, se eu fosse destacar um dever que vale, na minha opinião, para quaisquer das profissões da área do direito, vale para o professor na área do direito, na verdade vale para qualquer um de nós na área do direito ou não. Se eu fosse destacar um dever, é o dever de humildade. Por quê? Sobretudo na área do direito, muitas vezes nós temos uma pretensão que acaba transbordando daquilo que é o institucionalmente mais adequado. O direito, ele se vale da política, assim como a política determina, condiciona o direito e se vale do direito. Mas o direito não pode substituir a política. O profissional do direito não pode se pretender um superior, por exemplo, a um agente eleito. Por mais críticas que nós, porventura, tenhamos a maneira como a política se encontra num dado momento, faz parte do aprendizado democrático evoluir na política, dentro da política.
pretender substituir a política pelo direito cria uma distorção que, no fundo, é uma má compreensão do que é a própria democracia, que tem como ênfase o agente eleito. Quem atua no direito atua rigorosamente como um árbitro de uma partida de futebol ou de qualquer outro esporte. E que tem regras, né? Aqui eu concordo em gênero, número e grau com o que o professor Levi diz. Na verdade, esse dever de humildade, eu tenho dito que está se criando uma certa aristocracia na área jurídica. Por quê? Porque os membros do Ministério Público, da magistratura, eles, muitas vezes, eles se substituem ao legislador e eles entendem melhor do que o legislador o que é mais adequado para o cidadão, quando aquela escolha do legislador ela não é inconstitucional. Eu tenho dito, se aquela escolha do legislador não é inconstitucional, ela tem que ser acatada. E aí a autonomia, professor André, ela não pode ser. Eu cito o exemplo do benefício assistencial. Cada juiz, o Supremo Tribunal Federal disse que o caso concreto vai definir, né, se deve ter a proteção ou não em relação à miserabilidade. Mas não é o caso concreto quem tem definido. Quem tem definido é o magistrado. Eu ontem peguei 2 processos exatamente iguais. Um caiu com uma turma no tribunal, outro com outra. Um concedeu e outro não. Autonomia. Como é que você vai explicar para o cidadão que buscou o Poder Judiciário que isso é autonomia do membro do Poder Judiciário? Então, isso talvez é aquilo que o professor disse, a humildade de que aquela escolha feita pelo legislador. E por isso que autonomia não pode ser soberania. Exato. E por isso que eu dizia antes da minha preocupação em criar um Estado judicial de direito e não em detrimento de um Estado democrático de direito. Então, nesse sentido, me parece que a fala do professor Levi, ela é muito adequada, muito adequada. Nós temos que saber que, independente de sermos membro do Ministério Público, membro da magistratura, nós somos servidores públicos. Né? Eu tenho mais de 30 anos de serviço público, e eu tenho dito que o patrimonialismo, ele está arraigado no serviço público. E eu passei pelo Executivo, agora estou no Ministério Público há 19 anos, mas assim, é impressionante como muitos servidores entendem que o serviço público existe para ele, e o serviço público existe para o público. Né? E, professor, quando eu falava de autonomia, então, às vezes, a autonomia administrativa, orçamentária, por exemplo, eu estava no Rio Grande do Sul na semana passada e via a discussão. Ora, a autonomia orçamentária, ela também não pode ser absoluta. Se nós vivemos num estado de crise no Estado brasileiro, crise orçamentária, eu não posso ter uma autonomia absoluta do Poder Judiciário ou do Ministério Público, eu não posso ter ilhas de excelência num Estado que está com problemas. Não, eu concordo, de fato. Aí realmente é só eu, na verdade, dizia em relação não à definição dos valores globais, eu acho que realmente não pode ter uma decisão unilateral. Né? Sim. Então, é mais porque eu acho que é uma forma de equiparação com as instituições da República, o Ministério Público, a magistratura, a Defensoria Pública. Né? Acho que elas, de uma maneira geral, deveriam estar mais ou menos equiparadas. Né? É verdade. Bom, o nosso Reflexões fica por aqui. A nossa conversa hoje foi sobre carreiras jurídicas. Nós tratamos de diversas questões interessantes ligadas a esse tema. Vimos que o profissional da área jurídica ele tem um leque de opções muito vasto, podendo atuar na área privada, na área pública. Enfim, é preciso ver a questão relacionada à vocação, a questão, inclusive, das atualizações, porque o profissional da área jurídica, assim como qualquer outra área, precisa estar extremamente atualizado. E eu quero agradecer a sua companhia. Obrigada aos convidados por ter aceito o convite da TV Justiça e até breve. Você pode rever este programa aqui mesmo na TV Justiça, em horários alternativos ou no nosso site, que é tvjustiça.jus.br. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Reflexões.